Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, nesse instante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós estamos caminhando para o fim de nossa série sobre liderança, onde nós temos tratado aqui sobre formando líderes aos pés da cruz. Nós estamos chegando na reta final dessa nossa série. Hoje nós vamos falar sobre outra questão que envolve muito a liderança, que é o aspecto do desânimo. Nós falamos sobre as tentações da liderança, entre elas nós falamos sobre o orgulho. Na semana passada, semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o aspecto do serviço. Nós somos servos e somos chamados para servir a igreja. E hoje nós vamos enfrentar um dos grandes problemas que a liderança passa, que é o problema do desânimo. Então vamos ler 2 Coríntios 4, do verso 1 ao verso de número 18. Se os irmãos perceberem alguma falha aí no slide, perdoem, o meu notebook travou. Eu tive que digitar tudo de novo agora de manhã pelo telefone no Canva para ver se saía. Então algumas falhas talvez tenham ficado aí que não deu tempo eu analisar, porque o notebook travou. Vamos lá, vamos ler de maneira alternada. Eu vou lendo os ímpares e os irmãos na sequência os pares. 2 Coríntios 4, do verso 1 ao 18. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus fale ao nosso coração. Pai amado, nós te agradecemos pelo grande privilégio que é estarmos
aqui em tua casa, reunidos para o louvor da tua glória e para aprendermos a tua santa palavra. Agradecemos ao Senhor o privilégio de juntos nos reunirmos no dia que é teu e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Vem, ó Deus, falar ao nosso coração mais uma vez, vem nos ensinar e vem, ó Deus, despertar líderes para o louvor de tua glória. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O problema do desânimo é algo que nós vamos tratar hoje e eu queria já recomendar 2 materiais para aqueles que desejam se aprofundar, desejam ler, naturalmente para os líderes da igreja. O primeiro deles é um livro de John Stott, um pequeno livreto, Os Desafios da Liderança. E o segundo livro que eu recomendo também é de Colin Buckland, O Líder de Carne e Osso, esse aqui da Vida Nova, Como Lidar com a Pressão e as Expectativas do Ministério. Então, nós temos trabalhado um livro tema, que é o livro de Paul Tripp sobre liderança, mas eu tenho pego algumas outras informações e alguns outros assuntos em livros paralelos também sobre a liderança bíblica e liderança da igreja. Hoje a gente vai então tratar sobre o problema do desânimo, cortou aí o 18, aonde nós vamos perceber que uma das grandes barreiras e uma das grandes dificuldades que nós temos no ministério, e quando eu falo sobre ministério, não entenda só o ministério pastoral, mas é o ministério geral da igreja, o ministério cristão, é exatamente o suportar as aflições, as angústias, as agruras, as decepções, as expectativas ao longo do tempo. E aí você tem um grande problema, que é exatamente o desânimo, que é quando as pressões ou as expectativas não supridas podem acabar lhe levando ao natural desânimo. E aqui nós temos, irmãos, uma realidade que faz parte de toda igreja, que é aquele aspecto de que muitas pessoas começam a fazer um trabalho, mas ao longo da caminhada percebe que o trabalho não foi desenvolvido, não teve o resultado que se esperava e logo desanimam. Até uma expressão que a gente costuma dar às pessoas é: fulano é fogo de palha. Começou, parou. Há de fato aqueles discípulos que são impulsivos, né, que no momento querem fazer, mas não pensam nas consequências do chamado, muito semelhante àqueles 3 discípulos que têm um diálogo com Cristo. O primeiro disse: Senhor, eu vou te seguir aonde for. Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o segundo, Jesus disse: segue-me. Ele disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meus pais. Aí Jesus disse: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. O outro, Jesus disse, ele disse: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu só me despedir dos meus pais. Aí Jesus disse: quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. 3 discípulos, um impulsivo demais, não pensou nas consequências. O outro tardio demais, queria esperar os pais morrerem. E o outro estratégico: eu vou só me despedir dos meus pais e vou te seguir. A gente vai lidar, irmãos, constantemente com o problema do desânimo quando as coisas não vão bem. Então é muito comum, qualquer área da liderança, seja de mulheres, seja de jovens, seja de adolescentes, seja de crianças, seja de evangelização, seja de ação social, seja no ministério pastoral, na liderança da igreja, no presbíteros, diáconos, missionários, com o desânimo. Quando nós não temos o resultado que nós aguardávamos, logo vem desânimo. Isso é natural a todo ser humano. E como que a gente lida então com o problema do desânimo? As pressões sobre os líderes cristãos são intensas e muitas vezes implacáveis. Considere algumas delas: as preocupações, as ocupações naturais que todos têm, a fadiga, o tempo escasso para a família. E aqui nós temos um grande problema de todos que querem assumir a liderança, que se queixam exatamente disso, mas eu não tenho tempo. Nós temos lidado com o tempo ultimamente com um certo problema, porque o tempo ele é escasso para todos nós e cada dia que passa parece-nos que o tempo ele é mais reduzido. Então a gente vai ter que estar volta e meia usando várias estratégias para reduzir o nosso tempo e trocarmos a ideia do não ter um tempo por questão de prioridade.
aquilo que é prioridade para mim e aquilo que não é prioridade para mim. Então, nós temos as ocupações, a fadiga, o tempo que é escasso para a família, as responsabilidades que são impostas à liderança. Além disso, as tentações do diabo, as críticas diante de decisões difíceis a serem tomadas. Então, tudo isso faz com que, naturalmente, muitos que entrem na liderança acabem desanimando. Desânimo é a reação natural para aqueles que ingressam na liderança. E todos esses problemas podem acabar nos levando a um desânimo por causa das muitas pressões, e nós só temos uma reação, ou duas atitudes a tomar: abandonarmos o barco, deixarmos para lá, para que outra pessoa assuma, ou que se acabe mesmo, ou nós buscarmos socorro para o nosso desânimo. E como que nós poderemos, então, sermos ajudados nesse processo natural que, momento ou outro, nós haveremos de enfrentar, que é o desânimo? O versículo 16, que eu já preguei aqui em outro momento, Paulo vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo aqui menciona o aspecto do desânimo, mas ao mesmo tempo, Paulo vai tratar de maneira sequencial da glória do ministério. Capítulo 3, se você observar aí, volte aí uma página de sua Bíblia, e veja que no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 11, Paulo fala sobre a excelência do ministério da nova aliança, que é a glória que há no ministério da nova aliança, a pregação do evangelho, o ministério de Cristo. Ele fala sobre essa glória. Logo em seguida, no capítulo 4, Paulo fala sobre os problemas desse ministério da aliança. Paulo é realista, porque nem tudo é flores. Todo empreendimento, todo trabalho, todo ministério, seja lá qual for, tem suas lutas e tem suas glórias. Às vezes é mais lutas do que glória, mas faz parte, é natural de todo o processo, de todo empreendimento que a gente tenha, lutas e glórias. No ministério cristão não é diferente, não é diferente. Então você percebe que Paulo sai das glórias do ministério da aliança para o sofrimento que o ministério vai trazer. E aí ele vai trazer alguns problemas que vai fazer com que, por vezes, nós fiquemos desanimados. Só que, em vista do que é maior, do que é sublime, do que é mais pesado, nós nos animamos. Então, Paulo vai fazer aqui um paralelo do capítulo 3 ao capítulo 4, ao ponto de, quando chegar no versículo 17 do capítulo 4, ele dizer que a leve e momentânea tribulação produz peso eterno de glória. Eu já preguei esse texto aqui, mencionei para os irmãos que quando Paulo fala sobre leve e peso, Paulo está usando duas expressões gregas. A primeira expressão, para leve, é uma expressão que fala sobre uma ninharia sem importância. Então, Paulo diz assim: as nossas tribulações, elas são como uma ninharia que não tem valor, que não tem importância. É leve demais. Comparado, aí ele fala sobre o peso da glória. Uma expressão que lá no hebraico se lê kadosh. A ideia é a gloriosa, a pesada presença e glória do nosso Deus. Não que Paulo diga que as dificuldades do seu ministério sejam bobas. Ele vai mencionar no capítulo 5 que ele passou tribulação, que ele passou fome, que ele passou nudez, perigo de espada, passou naufrágio, foi picado por uma víbora, foi expulso de cidades, foi maltratado, foi injuriado. Ele vai mencionar muitas agruras. Só que ele vai dizer: tudo isso é muito para a nossa carne, mas diante da glória que nos está proposta, é como que nada. Então nós continuamos remando, ainda que o esforço seja grande, em prol do alvo maior. Estamos chegando dezembro aí. Já tem muita gente. Eu tenho uma aluna que é nutricionista, né? Aí eu vi ela falando lá na sala esse negócio, né? Chega agora outubro, novembro e dezembro, aí todo mundo começa a correr atrás de instrução, de curso, não sei de quê, que é para perder peso, para chegar 25 e 31, comer pelo ano todinho, para quando chegar em janeiro, correr atrás do prejuízo e tentar perder de novo.
essa luta, né? Mas o que é que nos motiva a fazer um regime? O que é que nos motiva a fazer algum sacrifício? Algo maior que a gente espera. Eu economizo, eu jejum, eu faço um regime, eu me exercito, eu cuido disso aqui, eu instruo os meus filhos, eu invisto na educação dele, eu gasto tempo com isso porque eu estou buscando algo maior. No momento é sofrível, mas haverá um peso maior no futuro. No momento eu vou perder, mas depois eu haverei de ganhar. Então Paulo faz esse paradigma comparando a tribulação que ele enfrenta como sendo algo leve diante do peso que será a glória que virá no futuro. Afinal de contas, todas as nossas tribulações aqui nesse mundo, elas são passageiras. Cristo vai dizer, no mundo vocês tereis aflições, mas tendo bom ânimo que eu venci o mundo. A gente vai passar por elas, mas passa. Pode ser longo prazo. Reverendo Hernandes diz que algumas lutas na nossa vida passam que nem uma tartaruga, se arrastando, parece que nunca sai. Algumas passam de bicicleta, mais ligeiro, outras passam de moto assim, mas todos nós passamos. Alguns mais devagar, outros mais demorados, mas o fato é que todos haverão de passar. Então, nós temos esse problema aí que Paulo menciona, que é o problema do desânimo, mas por causa da glória, nós não desanimamos. Além disso, você vai perceber que há uma menção aí de duas situações que Paulo vai retratar. Duas situações que Paulo vai retratar. Primeiro, que problemas tentaram Paulo para que ele desanimasse. E segundo, que soluções ou antídotos ele encontrou para eles. O primeiro problema que Paulo vai mencionar aí é um problema externo, está relacionado aos ouvintes. O segundo problema que ele menciona é um problema interno e em nós mesmos. Eu dei uma errada aí na digitação, tá bom? Então, qual é a ideia que Paulo vai tratar no capítulo de número 4? Dois problemas que podem nos levar ao desânimo, mas ao mesmo tempo esses dois problemas também devem nos levar ao ânimo redobrado no Senhor. Qual é o primeiro problema? Paulo vai dizer que o primeiro deles é um problema espiritual. É a cegueira das pessoas a quem nós pregamos. Se você observar aí, o versículo de número 4, veja aí, 2 Coríntios 4, versículo 4. Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Um dos motivos que Paulo desanimava no seu ministério era em perceber que o entendimento das pessoas estava completamente cobertos pelo Deus desse século. Então, o Deus desse século cegou o entendimento. O capítulo 4 inteiro de 2 Coríntios, ele é feito de paralelos. Paulo fala sobre o sofrimento e a glória, sobre a leveza e o peso, sobre o Deus do século e o Deus criador. Ele vai sempre fazer paralelos, sempre os que creem e os incrédulos. E aqui Paulo lida com o primeiro problema que naturalmente ele haverá de enfrentar no seu ministério, ou já enfrentava no seu ministério. Era de ensinar aos incrédulos a palavra que eles não entendiam. E isso, irmãos, pode gerar em nós desânimo. Não só para mim que sou pastor, óbvio, mas para todos nós que pregamos o evangelho. Você, por exemplo, certamente já desanimou de chamar um vizinho, ou um familiar, ou um parente, ou um amigo que você a vida inteira insistiu com o evangelho. Quem já passou por essa experiência? Você tem um vizinho que você gosta muito. Aí você prega, chama ele para a igreja, convida, faz isso, faz aquilo outro, faz de tudo, dá Bíblia, dá folheto, dá livro, investe, ajeita um cafezinho, faz uma visita na casa dele com o pessoal da igreja. Você faz de tudo e o indivíduo continua lá, endurecido. Chega uma hora que quando eu digo aqui assim, irmãos, domingo vai ter um culto evangélico, traga seu vizinho. Eu sei que muitos pensam assim, eu lá vou convidar mais aquilo, que aquilo dali está mais duro que uma pedra. Nós desanimamos. Acontece comigo, acontece com você naturalmente. Porque é como que Paulo menciona mesmo, o Deus desse século cegou o entendimento. Essa era uma das razões pelas quais Paulo naturalmente estava sofrendo e poderia vir a desanimar.
ao pregar a mensagem do evangelho, ao ensinar com tanta clareza, você perceber que eu já tive muitas experiências assim desse tipo, porque eu prego na igreja todo dia, ensino em grupos cristãos todo dia, aqui, ali, em reuniões, em todo canto. E de vez em quando eu sou chamado para pregar em lugares de pessoas não crentes, então a oportunidade sempre aparece. Às vezes por outro, eu estou pregando nas escolas aqui da cidade, em uma reunião disso, daquilo, outro, num grupo de pessoas não crentes, numa reunião da sociedade, coisa desse tipo, de pessoas que não são crentes. E é impressionante como a gente se esforça para atender, para tentar apresentar o evangelho, a mensagem do evangelho, o plano de salvação, a mensagem de Deus de maneira clara, mas você percebe que há alguma coisa naquele meio ali que as pessoas não conseguem entender. E elas ficam assim, voando com essa cabeça, olha para cima, e a gente dá o sangue aqui para ver se elas prestam atenção, se elas entendem, se elas compreendem, se elas saem dali assim e dizem, eu quero mudar de vida, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não muda em nada, não acontece nada. Paulo diz isso, desanima a gente. Porque o Deus desse século cegou o entendimento. É você tentar colocar na cabeça de uma pessoa uma verdade e essa pessoa está ali que enrijecida para a verdade. Você sabe muito bem como é lidar com um teimoso. Porque eu e você muitas vezes também somos teimosos. Então a gente fica ali sustentando. Sustentando. Estou errado, mas eu estou sustentando. Esse dia eu estava no hospital. Esse dia não, né? Graças a Deus, naquele período que a gente estava meio doente. E eu estava lá no hospital, que me atendeu foi até a irmã Natália. Eu não sei se Natália chegou a atender esse senhor, mas tinha um senhor na recepção, olha, não era um parente meu, não conhecia aquele senhor, mas eu já estava ficando estressado com ele. O senhor tinha que fazer o exame, estava com uma bolsa, não sei se é colostomia, que segura assim a urina, não sei, colostomia, né? Olha, a urina do coitado estava tão laranja nesse mundo, chega, estava quase cor de sangue. E a filha dele, pai, o senhor tem que tomar água, pai, porque o senhor vai fazer o exame, o senhor já está ruim, porque o senhor não está tomando água. Ele disse, eu lá estou com sede. E a filha, mas olha, eu passei ali uma meia hora sentado, e essas meia hora a filha do homem com um copo, pai, tome água, pai. O senhor tá desidratado, olha a cor de sua urina, pai, tome água. E eu lá vou tomar água de quê? Que eu não estou sentindo sede de nada, eu lá gosto de estar tomando água assim toda. Ela ficou ali, mas foi me dando uma impaciência. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Olha a situação, o homem está quase morrendo e não quer tomar água porque não estou com sede, não gosto de tomar água. A gente fica com essas pequenas revoltas quando a gente vê uma pessoa no erro, mas não vou fazer, não. Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esse é o sentimento do ministério cristão. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos a verdade, quando nós proclamamos o erro do pecado, e o indivíduo, ao invés de se arrepender e dizer, não, realmente, eu tenho desagradado a Deus, ele fica mais revoltado, mais enrijecido. Então, o primeiro sofrimento que Paulo menciona é um sofrimento externo, que é uma relação, o que tem uma relação espiritual, algo que infelizmente os ímpios causam nele. E quando Paulo menciona esse véu, lá no capítulo 3 agora, versículo 12 e 13, ele vai ilustrar isso com aquele acontecimento de Moisés. Irmãos, lembram lá quando Moisés ia falar com Deus, ele colocava um véu, quando ele saía da tenda, melhor dizendo, ele colocava um véu sobre o rosto, porque a glória de Deus ela era tão grande, ela era tão fulgurante, que quando Moisés saía da tenda do Senhor, ele saía com o rosto resplandecente. E para que as pessoas não se ofuscassem com aquilo, ou se maravilhassem com ele mesmo, né? Ele colocava um véu. Mas a ideia é que ainda assim com o véu, era perceptível que havia alguma coisa gloriosa por trás, mas o véu impedia de visualizar Moisés. E aí diz o texto, 3, 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo aqui fala sobre muitos judeus, é claro,
que conheciam a lei, que liam a escritura, mas que a mente ainda estava embotada. O véu estava sobre ela. Lia a Bíblia, mas isso não abria seus olhos. Não abria seus olhos. É como que alguém que de repente posta nas suas redes sociais ou na sua imagem de WhatsApp lá, imagem de perfil, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, ou ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, ou não há outro mediador entre Deus e os homens. Qualquer texto assim que diga que somente por Cristo há salvação, mas o indivíduo continua na prática idólatra. O que é que acontece aqui? A mesma coisa que acontecia com os judeus. O Deus desse século cegou o entendimento. Eu passei um dia eu não sei se foi aqui em Bom Conselho, em frente à igreja católica, ou foi em alguma outra igreja, em alguma outra cidade, não lembro, mas eu ouvi. A igreja daqui transmite a missa, né? Tem uns megafonezinhos, às vezes a gente passa, não é sempre não, mas quase sempre eu passo aqui, tem o megafone, você está ouvindo na praça a missa lá dentro. Aí um dia desse eu saí aqui assim, passei, estava cheio de gente na rua, ouvindo a missa lá dentro, que a igreja estava cheia. Eu não sei se foi aqui ou foi em outra igreja, mas eu lembro perfeitamente que estavam lendo os 10 mandamentos. Em algum momento da homilia, estava sendo lido um trecho dos 10 mandamentos. E eu vinha de carro, não lembro se foi aqui, foi em algum lugar, mas eu ouvi quando eles leram o segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura e tal. Aí eu parei assim e pensei, meu Deus do céu. Veja que nível que o Deus desse século cega o entendimento. Mesmo lendo a palavra, mesmo ouvindo a leitura do Evangelho, porque tem a leitura do Evangelho do dia na missa, na homilia, isso não impacta, não mexe com o coração para dizer, nós estamos diante de uma vasta idolatria. E a palavra de Deus dizendo, não faça imagem. E a gente diante de uma vasta quantidade de ídolos, e a gente não farás para ti imagem de escultura. O Deus desse século cegou o entendimento. Paulo vai dizer, eles continuam com o véu sobre o rosto, de modo que eles não conseguem ver a verdade da palavra de Deus. Eles leem, eles ouvem, mas isso não mexe com absolutamente nada no seu interior, porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento. Então, o primeiro sofrimento que Paulo menciona aí é um sofrimento espiritual, é a cegueira que os incrédulos têm e que somente o Evangelho pode libertar. O segundo problema que Paulo menciona, então, é um problema físico. E aí ele fala sobre a nossa fragilidade e a nossa mortalidade. A ideia que Paulo vai trazer agora, no capítulo 4, é que nós somos um vaso de barro e carregamos nesse vaso de barro um tesouro. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui agora, Paulo está mencionando sobre essa situação de ser apenas um vaso que carrega um tesouro precioso. Diante da fragilidade do nosso físico, que Paulo menciona aqui, isso poderia gerar desânimo. Ele mesmo vai falar sobre os muitos sofrimentos físicos que ele vinha enfrentando. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Filemon, ele vai mencionar as grandes letras com que ele escreve. Inclusive, alguns vão até dizer que Paulo, o espinho da carne de Paulo, era exatamente a sua cegueira. Paulo vai mencionar claramente isso quando diz, vede com que grandes letras vos escrevo. A ideia de Paulo aí é dizer, olha, eu estou escrevendo a próprio punho, mas veja como minhas letras estão grandes, porque eu não enxergo mais como antes. Aí alguns vão até dizer, olha, provavelmente o espinho da carne de Paulo era a sua cegueira, era um problema físico que ele tinha, talvez na visão. São muitas perspectivas, há mais de 100 interpretações a respeito do que seria o espinho da carne de Paulo. Nós não sabemos o que é, apenas Paulo menciona. E Deus me colocou um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me vanglorie. Então, dois sofrimentos ou duas situações que Paulo menciona em 2 Coríntios. Problema espiritual, problema físico. Diante disso, então, nós temos... Não está passando, não. Diante disso, então, nós temos a seguinte situação. Nós sabemos
que a salvação de Deus é para aqueles a quem Ele mesmo escolheu. Nós cremos isso, nós pregamos isso em nossa igreja. E nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho a todos. Fazemos a nossa parte, nós nos esforçamos, tentamos apresentar a Cristo com clareza, trabalhamos com todo o ardor para edificar a igreja de Cristo, mas as pessoas, de repente, não se convertem e não veem isso. Qual o nosso sentimento? Naturalmente, o nosso sentimento é de desânimo. Quando as pessoas não respondem da maneira como nós desejávamos que elas respondessem, nós desanimamos. Então, dois grandes problemas com os quais nós não podemos lidar sozinho. Nós não podemos levantar o véu, nós não podemos curar a cegueira espiritual das pessoas, dos descrentes, e não podemos superar a fragilidade de nosso próprio corpo, de nossa própria mente. Nós precisamos de ajuda. Então, diante do desânimo que a liderança e que os problemas de liderança naturalmente trará, nós precisamos lidar com isso. Vamos então ver alguns textos aí, ainda em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 2:3, onde Paulo fala um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 2:3. Diz assim: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo menciona no capítulo de número 2 o aspecto da maneira como ele chega à igreja de Corinto. Lembrando que a igreja de Corinto foi plantada por Paulo. E Paulo chega naquela igreja quebrado fisicamente, porque ele havia enfrentado uma dura perseguição que ele vai retratar nessa carta. Ele tinha sido duramente perseguido. Além disso, não mais cedo. Além disso, ele agora menciona o aspecto do temor que havia no seu coração e o tremor que tinha com ele. Porque os corintos os irmãos da igreja de Corinto eram rebeldes. A rebeldia dessa igreja se evidencia de tal maneira que Paulo chega a fazer uma longa defesa do seu ministério apostólico. Porque havia entre os irmãos muitos crentes que diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que Paulo era um falso profeta, que Paulo era um impostor, que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma porque não viu Jesus Cristo, que havia isso. Então Paulo começa a se defender, além do perigo físico que ele estava sofrendo ali. Então ele vai dizer: eu cheguei em vocês em fraqueza, em temor e grande temor quando estive entre vós. Então a menção que nós temos aqui é de uma fraqueza física. Vá agora, por gentileza, para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. O 4 é o que nós estamos estudando. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, verso 7, Paulo diz assim. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo fala do sofrimento da carne, sobre o mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se vangloriasse ou se exaltasse. Por quê? Ele havia recebido gloriosas revelações do Senhor. E isso poderia gerar em Paulo aquilo que a gente viu há 15 dias atrás: orgulho. Nós não devemos ter orgulho no nosso coração, porque nós conhecemos um pouco mais de Deus. Pelo contrário, a lição bíblica de Paulo é totalmente oposta daquela que muitos movimentos neopentecostais têm abraçado. Eu sou um homem de Deus, então eu não vou nem pisar nesse chão. Então vocês se curvem perante mim, então vocês me emprestem todas as honrarias do mundo, porque eu tenho um conhecimento maior que o de vocês. Paulo vai dizer: foi-me dado revelações de coisas extraordinárias, e para que eu não inventasse de me exaltar, Deus colocou um espinho na minha carne para me esbofetear. É a menção que esse livro aqui vai trazer: o líder de carne e osso.
Todos os líderes que Deus chama para a sua igreja são de carne e osso. A ideia é: todos estão sujeitos a pecado, fraqueza. E é impressionante como o Senhor mesmo coloca sempre na vida daqueles que estão na liderança um espinho na carne para nos esbofetear, para nos humilhar, para nos fazer ficar constrangidos, para que não seja nós evidenciado, mas a glória e o poder de Deus. Por isso que Paulo vai dizer 3 vezes: Senhor, afasta de mim. Aí Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando nós somos fracos que nós somos fortalecidos pelo Senhor. E é exatamente isso que Paulo agora evidencia. Eu não devo desanimar por causa do espinho na minha carne. Eu não devo desanimar por conta de uma fraqueza que há em mim. Eu não devo desanimar por causa de um problema que eu tenho, por conta de uma área na minha vida que não é ideal ou perfeita como eu queria que fosse, mas por causa do poder de Deus. Mesmo em minha fraqueza, eu não vou desanimar. Nossa momentânea e leve tribulação deve produzir peso eterno de glória. Então, o desânimo, ou o antídoto para o desânimo que Paulo agora nos menciona, é exatamente o poder que reside não em nós, mas que está em Deus. Então, apesar destes problemas, que aparentemente são insuperáveis, Paulo diz: nós não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Porque o antídoto contra o desânimo está exatamente no poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é aqui que reside o ânimo para toda a liderança da igreja, para todos nós, a começar em mim. Que mesmo quando nossas expectativas não são supridas, eu vou falar sobre as expectativas também, antes de terminar essa nossa série de estudos. Quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente desejaria, quando a gente não tem aquilo que a gente pretendia ter, quando a gente não vê os resultados que se esperam, nós não podemos desanimar, porque o poder não está em nós, mas está em Deus. Às vezes eu fico pensando assim, aqueles trabalhos missionários que começaram há tantos anos atrás e de repente agora veio vingar. Já pensou se a primeira pessoa que começou desanimasse? Eu fico pensando nisso às vezes quando eu vejo o trabalho de Sumé. Vocês conhecem o missionário que está lá, de Soto, né? Já pensou se nós tivéssemos desanimado de evangelizar Sumé há 15 anos atrás? Quando a gente saía de Monteiro, meio-dia às vezes, 1 hora da tarde no Real Bus, ia para lá de ônibus, ficava rodando na cidade, não tinha ninguém da igreja, nenhum presbiteriano na cidade. E a gente ficava subindo e descendo na ladeira de Sumé, subindo e descendo, entregando folheto, conversando com as pessoas. Quando o primeiro obreiro que foi para lá, que foi um presbítero de nossa igreja, ficou numa casa lá, sem ninguém na congregação. Ele abria a congregação, era ele, a sorte, a providência de Deus, é que a família dele era grande. Ele tinha 5 filhos. Era ele, a mulher, os 5 filhos já enchiam a congregação. A congregação era pequenininha, e ele ficava lá pregando para a mulher e para os 5 filhos. Aí, pela graça de Deus, um parente dele foi morar na cidade, aí começou a ir em consideração ele para a congregação. Ficou lá 2 ou foi 3 anos, o trabalho, quase ninguém. Só a família e mais 1 ou 2 pessoas que chegaram ali. Aí veio uma missionária, mulher sozinha, para morar numa casa grande, numa cidade sem ninguém, e ficou ali, pregando para 2 pessoas, 3 pessoas na congregação, mais 3 anos. Quando eu tirava férias de bem com ele, eu dizia: meu Deus do céu, dá ânimo à tua serva, meu pai. A pessoa ficar aqui de casa em casa, todo dia, 3 pessoas num culto domingo à noite, é de desanimar, sozinha, sem marido, sem irmão, sem ninguém. Digo: meu pai do céu, tem misericórdia, Senhor. Ficou lá. Chegou as crianças, aí depois chegou outras crianças, com o passar dos anos, ela foi embora. Aí veio outro presbítero da igreja que hoje é pastor. Passou mais 3 ou foi 4 anos lá, aí o trabalho começou a alavancar. Os frutos começaram a chegar. Aí chegou jovens, aí chegou um casal de professores, depois mais outras pessoas. E aí o trabalho foi crescendo. Aí cresceu o trabalho, mudou o ponto de pregação, foi para um lugarzinho maior, porque já tinha ali umas 15, 20 pessoas, eu acho. Aí veio a de Souto. Aí o trabalho cresceu mais ainda, avançou mais, já tinha mais crente na cidade. E está crescendo, já tem uma igreja lá. Aí eu fico pensando, já pensou
se o irmão Braz, primeiro missionário de Sumé, se a gente que ia para Sumé sem ter ninguém lá, se a missionária Denise que estava lá e o presbítero, o pastor Veronildo desistisse daquele trabalho, estaria sem presbiterianismo lá hoje. Então, a nossa tendência natural é desanimarmos quando a gente não vê o resultado. A gente desanima. Mas, ao mesmo tempo, quando o desânimo bate em nosso coração, o que é que deve vir em nossa mente? O poder não está em nós. O poder está em Deus. E o antídoto para o desânimo que Paulo trata nessa carta é exatamente esse. Não vem de nós, vem de Deus. E Deus, dentro da sua vontade, do seu querer e do seu tempo, fará a obra. Então, isso aplica-se ao ministério de pregação do evangelho, ao ministério evangelístico dos missionários, mas isso se aplica, por exemplo, ao trabalho da sociedade interna, ao trabalho diaconal, ao trabalho dos presbíteros, ao trabalho dos irmãos que lideram grupo social, aqueles que lideram grupos de visitação, aqueles que lideram grupos de cuidado com os enfermos, com as viúvas, com os órfãos, seja qual for o trabalho. Mesmo quando nós não vemos um aparente resultado, nós podemos fazer sabendo que o Senhor, no devido tempo, na hora certa, com o seu poder, mesmo em meio à nossa fraqueza, trará os resultados que lhe apraz. Então, o antídoto para o desânimo que Paulo menciona aí é o poder de Deus. Nós somos apenas o vaso. O poder não está em nós, mas na mensagem que nós carregamos. Além disso, o verso 5, Paulo vai dizer que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Que glória e que antídoto há aqui que Paulo menciona. Se eu pregasse a mim mesmo, eu de fato poderia permanecer desanimado, porque minha vida é pela graça. Eu peco, eu caio naquilo que eu não gostaria de cair, eu falho naquilo que eu não gostaria de falhar, eu falo muitas vezes o que eu não gostaria de falar, faço o que eu não gostaria de fazer. Se o poder e se a motivação para pregar o evangelho estivesse em mim, nem diz Alípio, liquidado. Já era. Mas porque o poder não está em mim, está em Deus, eu vou continuar, mesmo apesar de minha fraqueza, fortalecido no Senhor. Então, para a gente terminar, vejamos algumas passagens que falam da necessidade de vencer o desânimo sendo forte e corajoso. Vamos ver aí, por favor, Deuteronômio 31. Tem como jogar aqui? Tem. Deuteronômio 31, versículo 23. Fazer aqui um adendo, né? Os irmãos estão percebendo hoje a ausência de Lucas, que ele está fazendo uma prova, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado com irmãos com disposição para a gente ampliar os nossos ministérios. Então, o pessoal do louvor está ensinando música a outras pessoas. Então, daqui a uns dias vai ter um bocado de tocador. O pessoal da mídia está ensinando a mexer na mídia para mais gente aprender, para a gente ter várias pessoas disponíveis. E agora a gente está tentando ver pessoas para o som, para ficar mexendo no som, para ter várias pessoas cuidando do equipamento de som. Inclusive chegou já a mesa nova de som, essa semana foi instalada, já está tendo a transmissão normal, está fazendo alguns ajustes porque essas mesas são muito sensíveis. Então até chegar a entonação certa demora um cadinho, mas a gente vai chegar lá, tá bom? E eu louvo a Deus por conta disso, né? Tem se multiplicado a quantidade de voluntários. Deuteronômio 31, versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. A menção é: seja forte e corajoso. Agora, preste atenção. Essa ideia de vencer o desânimo sendo forte e corajoso, ela precisa ser muito bem compreendida, porque essa força não vem de nós. Vencemos o desânimo sendo forte, não em nós, mas é sendo fortalecidos pelo Senhor. Por isso que o texto termina: seja forte. Mas por quê? Eu serei contigo. Nós somos fracos. O poder vem de Deus. E é Ele que nos fortalece e nos anima para continuar a batalha. 2 Samuel 10, do 9 a 13. 2 Samuel 10, do 9 a 13. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão,
o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe bem parecer. Sê forte, pois. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Ser forte, pois, e corajoso. Para terminar, Josué 1, Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, o texto mais conhecido que nós temos, que é quando Josué recebe este ânimo de Deus e anima o povo a serem fortes e corajosos. Josué capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, ser forte de novo e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, o fortalecimento que Moisés, ou que Josué, melhor dizendo, dá ao povo é de Deus. Eu serei contigo por onde quer que andares. Diante disso, ou de acordo com Josué, mesmo diante do desânimo, viver de acordo com algumas convicções que a palavra nos traz, ela é necessidade. Então nós temos aí 3 convicções que o texto nos mostra. Primeiro, o Senhor preparou um caminho para nós. Ele está conosco. Segundo, nossa causa é justa. Versículo 6 nos mostra isso. Terceiro, só precisamos ser fiéis, que Deus dará força e coragem. Maneira como nós lidamos com o desânimo deve ser com o antídoto da palavra e do poder de Deus. Nós só precisamos ser fiéis, que Deus nos dará força e coragem. Então, diante disso, queridos irmãos, Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios 9 que o poder, ou 2 Coríntios 4, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, ele é visto na fraqueza. E aí você vai ver alguns textos que nós já lemos, né? 2 Coríntios 4, 7, 1 Coríntios 2, 3 a 5, 2 Coríntios 12 a 7, que a gente já leu aqui, que por 3 vezes Paulo vai utilizar essa expressão clara, a fim de, a ideia é, Deus vai utilizar a nossa fraqueza, Deus vai utilizar as situações que por vezes podem nos gerar desânimo para nos fortalecer. E uma lição desagradável que nós temos que aprender, mas necessária, é a seguinte, bota aí aquela frase aí. Deus intencionalmente, é o penúltimo slide, Deus intencionalmente, muitas vezes nos mantém na fraqueza para que seu poder possa repousar em nós. Esse é o antídoto do desânimo. Deus nos permite permanecer na fraqueza para que seu poder repouse em nós. Porque Deus sabe que se eu e você tivermos aquilo que a gente tanto almeja muitas vezes, chegarmos no nível que a gente tanto quer, a gente vai ficar orgulhoso, prepotente, soberbo, vai querer se exaltar. Aí Paulo vai dizer: Deus colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que diante das revelações e glórias que eu vi e vivi, eu não viesse me exaltar. Porque o poder não está em mim, mas está nele. Então, diante disso, irmãos, não desanimamos. Embora o nosso exterior se corrompa, esteja desgastar-se, nós estamos sendo renovados dia após dia. Esse é o antídoto contra o desânimo que Paulo vai trazer.
Então, a palavra para nós, todos da igreja, especialmente aqueles que estão na liderança de qualquer função, de qualquer área, nem que seja liderando 2 pessoas ou uma outra pessoa. Nós não podemos desanimar quando as coisas não vão como a gente espera. Nós precisamos, diante do desânimo, perseverar e sermos pelo Senhor fortalecidos. Poder não está em nós, poder está no nosso Deus. Não vem de nós, não vem de nossa força, de nossa constância, porque nós somos fracos. Vem de Deus e é Ele que nos anima e nos dá força para o trabalho. Então, se você algum dia já trabalhou em alguma área da igreja, mas de repente, pastor, olha, eu fui tão chateado, eu fiquei tão desanimado, que eu resolvi não fazer mais. Ou se você está fazendo, atuando em alguma área, mas que de repente não tem visto os resultados como você, mas eu não quero mais isso. O Senhor é que nos anima para continuarmos o trabalho, mesmo quando a gente não consegue vislumbrar o que está por vir. O poder não está em nós. Nós somos apenas um vaso de barro carregando um tesouro precioso, o Evangelho de Cristo. Então, que Deus nos ajude, nos motive para que nós possamos vencer o desânimo na liderança da igreja. Tá bom? Alguma questão que os irmãos queiram levantar? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua instrução, pela tua verdade revelada a todos nós. Vem, Senhor, nos animar para continuarmos o teu trabalho, a tua obra, mesmo, ó Deus, diante de circunstâncias que por vezes nos desanimam. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos revigore, para que nós possamos fazer a tua vontade, fazer o teu querer, para o louvor da tua glória. Ó Deus amado, desperta líderes, usa aqueles que o Senhor já levantou, para que essa igreja possa cada dia mais avançar, crescer, frutificar, para o louvor de tua glória. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.